Pessoal, vou continuar aqui a explicação sobre o passado simples, né? Anteriormente a gente viu o passado afirmativo, né? Eu não posso esquecer a definição de passado aqui. O passado simples é usado para descrever uma ação que começou e terminou um passado definido, né? Eu joguei futebol ontem. Essa ação começou e terminou ontem. Esse ontem é o passado definido, né? Ele não há uma interferência no meu presente. Nós não podemos esquecer que nós temos dois tipos de verbo, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles são feitos apenas acrescentando o ed, essa é a regularidade, né? Eu acrescento o ed no verbo e ele vai para o passado, tá? Enquanto os verbos irregulares, eu tenho uma lista já que ele estabelece, né? Por exemplo, o verbo gastar aqui, spend, presente, spent, passado. O verbo beber aqui, por exemplo, drink, presente, drunk, passado. Eu não posso pegar esses verbos e colocar ed nele, que eles são irregulares. Já existe uma lista pré-definida dizendo como que eu faço esses verbos, tá? Tem que consultar, não tem como decorar de uma vez. E como que eu faço o passado negativo? Eu preciso do não negativo. O não negativo, no caso aqui, é o didn't. Didn't, que eu posso usar para todos esses pronomes aqui, né? Todos esses sujeitos, eles podem receber o didn't. Anteriormente, quando trabalhamos o presente, esse grupo recebia don't e esse recebia aqui doesn't, tá? Não sei se vocês lembram quando nós estávamos trabalhando o presente. Então, eu tenho aqui I didn't work last night. Eu não trabalhei noite passada. You didn't work last night. Você não trabalhou. We didn't work last night. Nós não trabalhamos noite passada. They didn't work last night. Eles não trabalharam noite passada. He didn't study yesterday. Então, ele não estudou ontem. She didn't study yesterday. Ela não estudou ontem. Por que eu fico entendendo aqui que é trabalhou e estudou se não tem o ed mais? Porque esse não aqui já diz que a minha frase é negativa e o verbo que vem a seguir vai ficar com sentido de passado, ok? Então aqui é não trabalhou, não estudou. Novamente, nós não temos de preocupação de singular e plural para verbos, né? Ó, eles não trabalharam noite passada. Eu não trabalhei noite passada, ok? Essa situação do verbo não ter singular e plural ajuda muito em inglês, né? Que a gente não tem que ficar preocupado com tanta conjugação. Então, desse lado aqui, I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem, né? Joguei, tem um ed aqui. Se eu faço uma negativa, I didn't play vôlei yesterday. Eu não joguei vôlei ontem, certo? Observa que o ed some do verbo porque esse não aqui, ele já tem a função de colocar esse verbo aqui com sentido de passado negativo, certo? Então, eu joguei futebol, eu não joguei vôlei, tá? Outra frase aqui. Patricia studied English. Patricia didn't study Portuguese. Então a Patrícia estudou, olha o ed aqui, essa frase é afirmativa. Ela estudou inglês, né? A Patrícia não estudou português, né? Observa que o didn't aqui faz com que esse verbo que vem a seguir perca o ed e volte para a forma original dele, que é com y, tá? Então, toda vez que eu coloco didn't, o verbo volta para a forma original. Eu preciso tirar o ed, tá? No caso dos verbos regulares, que são mais complicados, né? Não precisa ficar decorando, mas tem que consultar a lista. We spent $500 last night. Então, nós gastamos $500 na noite passada. We didn't spend any money last week. Então, nós não gastamos dinheiro nenhum na semana passada. Observa que o verbo está diferente. Ele saiu aqui da segunda coluna, que é o passado, e voltou para a forma original dele, porque esse didn't já dá a função nele, né, de passado negativo, tá? Vamos ver aqui embaixo. Alan
drank wine yesterday. Então, o Alan bebeu, ó, o verbo drunk, segunda coluna, tá? Então, o Alan drank wine yesterday. O Alan bebeu vinho ontem, tá? Alan drank wine yesterday. Então, o Alan bebeu vinho ontem. Alan didn't drink beer last night. Então, o Alan não bebeu cerveja na noite passada. Observe que o verbo drunk mudou para drink, ele saiu da segunda coluna e voltou para a primeira coluna, porque o didn't que está aqui já satisfaz a questão de passado negativo, ok? Recapitulando, ed para verbo regular, usou o didn't, tira o ed. Verbos irregulares, eles saem da segunda coluna e voltam para a primeira coluna quando eu uso o didn't aqui, ok? Não pode confundir, tem que consultar a lista, já existe uma lista anexada, tá? Que tá aqui, ó. Primeira coluna, vamos dar uma olhada. Primeira coluna, drink. Segunda coluna, drunk. Aqui você pode entender que esse verbo aqui está no presente, aqui está no passado. I drink, eu bebo. I drank, eu bebi, ok? Se eu colocar I didn't, o verbo tem que sair daqui, eu não posso colocar I didn't drink, senão fica eu não bebi, bebi, né? I didn't drink, o didn't já é passado, então o meu verbo volta para a forma original dele, tá? É um pouquinho mais complicado, tem que ficar atento, mas é isso.